Aleluia, 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 aleluia. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. Tua palavra vai minha vida transformar. Luz para o meu caminho, verdade e vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do segundo. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, e pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Queridos irmãos e queridas irmãs, hoje, segundo domingo da Páscoa, a Igreja, através do Papa São João Paulo II, determinou que esse dia na Igreja seja chamado de Domingo da Misericórdia. A ligação bonita que nós sabemos de São João Paulo II com Santa Faustina Kowalska, aquela que recebeu as revelações da Divina Misericórdia. E a Igreja então celebra, a partir de então. Nós temos aqui no nosso presbitério aquele ícone belíssimo, escrito sobre a Divina Misericórdia a partir dessa página do Evangelho. Vocês que talvez estão do lado de cá, talvez não consigam enxergar tão bem. Depois, quando acabar a missa, vai pegar seu celular, vai fazer uma foto, levar para sua casa, para você rezar diante desse ícone. O ícone não é uma pintura, uma obra de arte como outras. O ícone é uma escrita a partir da palavra de Deus, uma escrita inspirada. É a palavra de Deus pintada, digamos assim.
pois tudo que tem naquele ícone está no Evangelho de hoje. As portas fechadas, Jesus entra com a sua veste branca, veste de glória, ele está ressuscitado, ele entra com as portas fechadas. Ali, naquele ícone, nós vemos Jesus com o lado aberto, e ali jorrando o sangue da Eucaristia, a água do batismo. Nós vemos Jesus naquelas portas, com cada uma das barras daquela porta, são os dias da criação. Jesus agora é o dia por excelência, o dia do descanso da humanidade, é o dom de Deus para nós. No ícone também, nas portas, tem quatro dobradiças, que são os 4 evangelhos, né? Justamente ali com os 7 parafusos, lembrando os 7 dons do Espírito Santo. Ou seja, podíamos aqui falar de tantos detalhes simbólicos daquele ícone, mas para lembrar dessa cena do Evangelho de hoje. E esse segundo domingo, as leituras que ouvimos, a igreja quer refrescar na nossa memória e no nosso coração a nossa vocação de batizados. Por isso, a oração de hoje, eu queria que você pegasse seu folheto, por favor. Olha como que nós rezamos hoje. A igreja rezou assim, ó Deus de misericórdia. Acharam aí a oração de coleta? Depois do hino do glória, a oração de coleta dizia: ó Deus de eterna misericórdia, né? Na festa anual da Páscoa, reacendeis a fé do povo a vós consagrado. Quem é o povo a Deus consagrado? Os batizados, nós, todos nós. E a oração continua dizendo assim: aumentai a graça que destes, para que todos compreendam melhor, olha bem, o batismo que os lavou, o Espírito que os regenerou e o sangue que os redimiu. Eu vou repetir, olha que coisa linda, que compreendamos melhor o batismo que os lavou, o batismo que nos lavou, o Espírito que nos regenerou e o sangue que nos redimiu. Tempo da Páscoa é esse tempo oportuno para vivermos o nosso batismo, a nossa catolicidade. Não é um registro no cartório ou numa denominação religiosa e uma coisa genérica. Não, ser batizado é querer livremente, confirmado pela crisma, dom do Espírito Santo, é querer livremente continuar a missão de Jesus nesse mundo, com as nossas falhas, defeitos, limitações, pecados, sim, todos nós, mas querendo, desejando, se esforçando para continuar a missão de Jesus neste mundo. Foi isso que ele confiou à igreja. Meu irmão, minha irmã, essa missão é nossa. Talvez, tomara que não aconteça e não seja isso hoje aqui, mas pode acontecer de na igreja alguns curiosos, simpatizantes da doutrina de Jesus, frequentar de vez em quando, vou lá tal e vejo. Esse não é o seu caso. Eu vou dizer de novo, a sua vocação de batizado é ser continuador da missão de Jesus. Como assim, padre? Dentro do seu cotidiano, com os valores e virtudes do Evangelho, com a força do Espírito Santo, testemunhando essa luz que foi acesa em nós no dia da Páscoa, continuadores. Por isso é tão difícil, claro que e Jesus disse para nós com muita clareza, ele não falou em facilidades, não nos chamou para uma aventura e vamos lá, vai ser tudo fácil. Ao contrário, ele disse que seria porta estreita, ele disse que nós seríamos perseguidos, quem segue o Evangelho é perseguido, às vezes dentro de casa, dentro da sua família, dentro dos seus amigos, vão rir de você, vão ridicularizar seus valores, vão zombar da sua fidelidade ao seu casamento, à educação dos seus filhos. Sim, mas é isso mesmo, porque a luz é diferente das trevas, uma coisa incomoda a outra. Por isso, as leituras de hoje nos colocavam dentro da nossa vocação. Começando pela primeira leitura, o livro dos Atos dos Apóstolos nos lembrava a comunidade cristã, a primeira comunidade, como é que ela vivia. O coração ardia de desejo pelo Evangelho. Não era aquela coisa distante, fria, descompromissada, sabe?
a gente vai e cumpre o preceito e graças a Deus terminou a missa. Não, pelo contrário. E desculpa dizer, se você ainda está assim, você precisa se converter, de verdade, ao Evangelho de Cristo. E participar da missa com ardor, com desejo, colocando o coração naquilo que celebramos. Não aquela coisa distante, né? Repito, descompromissada, como alguém que assiste um espetáculo e gosta ou não gosta, e a vida continua. Não, aqui a nossa vida está envolvida no mistério que nós celebramos. Pois a primeira leitura lembrava isso para nós. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Irmãos, isso é o Evangelho, quando a gente coloca o bem comum acima do bem individual, do bem pessoal, quando a beleza do altruísmo vence o egoísmo. Isso é o Evangelho. É claro que é mais fácil e confortável ficar sentado na poltrona da vida assistindo, é claro, mas a pergunta que Jesus fala é: qual é o teu compromisso comigo? Ei, Padre Renato, você que está com esse microfone na mão, qual é o teu compromisso comigo de verdade? E é isso que Ele faz a você também, a mesma pergunta. E aí, irmãos, nós não podemos responder por uns pelos outros, não. É pessoal, individual, intransferível essa resposta. Pois aqui, o livro dos Atos, São Lucas vai colocando grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho, os fiéis eram estimados por todos, a fama daqueles cristãos se espalhava, e as pessoas olhavam: nossa, como esse profissional, aquele outro, olha como esse marido, olha aquela esposa, olha como ele vive na sociedade, que coisa interessante, né? Que vida bonita. Por quê? Porque o Evangelho, a vida exalava o Evangelho, perfume de Cristo, e não o contrário. E desculpa dizer, às vezes a nossa vida envergonha Cristo. Às vezes, em vez de exalar o bom perfume, é o mau cheiro, né? Infelizmente, pelas nossas atitudes, pelo nosso modo de pensar, de agir. Pois, repito, essa primeira leitura é uma catequese, para a gente meditar em muitos temas dela. É o capítulo 4 do livro de Atos, o livro dos Atos dos Apóstolos. Bom, e terminava a leitura falando das coisas materiais, da necessidade das pessoas. Nosso cristianismo é de verdade quando a gente estende a mão para ajudar os outros. Quando a gente fica com a mão no bolso, guardado, com um escorpião no bolso, com medo até de ajudar alguém, ainda não tem cristianismo aí. Desculpa dizer, pode até ter uma boa vontade, uma boa intenção, mas cristianismo não. Cristianismo é vida de partilha, e eu fico olhando dentro da minha casa ou das minhas coisas, e eu posso ajudar sempre mais, e quem tem mais pode ajudar mais, e se Deus te confiou mais, é porque Ele sabe que você pode ajudar mais. É a beleza da experiência do Evangelho. Agora o medo, o egoísmo nos prende, nos amarra, nos acorrenta, e eu começo a desconfiar de Deus. Mas e amanhã, como é que vai ser? O Senhor disse: a cada dia basta o seu cuidado. Olha os lírios do campo, olha as aves do céu, eu cuido delas, quanto mais não vou cuidar de você. A comunidade cristã entendeu isso, e por isso a beleza desse coração disponível, aberto, generoso, para ajudar o próximo, tá? Bom, a segunda leitura, que foi o Salmo 117, também uma catequese, o abraço de Deus. O abraço, sabe? Quando a gente fala de misericórdia, a gente está falando de um abraço, de alguém que nos ama. Não porque a gente ficou bonitinho, cheiroso e, puxa vida, elegante, e aí que confortável, não. O Senhor nos abraçou com o mau cheiro do pecado, com as nossas imundícies. O Senhor olhou para dentro da nossa alma e viu que tinha tanta coisa ruim aí, e Ele veio ao nosso encontro e nos abraçou. Por isso o salmista olhava para isso e cantava, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, a casa de Arão agora o diga, os que temem o Senhor agora o digam. E nós podemos dizer, a igreja de Santo Antônio agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Eu fui alcançado por ela, eu fui alcançado, não foi alguém que me contou não, quando eu estava lá cheio de pecado, o Senhor me abraçou e me perdoou, e me deu condições de uma vida nova. Essa é a misericórdia. É Deus que olha para as misérias do coração da gente e nos abraça como Pai. Bom, depois a outra leitura, São João, na segunda leitura, nos lembrava que essa fé não é
um crer em qualquer coisa serve. É um crer em Jesus Cristo e aquilo que Ele revelou para nós. Irmãos, por que eu falo isso aqui? Porque de vez em quando entra no nosso meio uma mentalidade de um relativismo dogmático, um relativismo religioso, em que qualquer coisa serve. Importante é crer em alguma coisa, Padre. Não é não foi isso que Jesus revelou. E a palavra dele na segunda leitura de hoje dizia isso: todo que crê que Jesus é o Cristo, esse nasceu de Deus. Esse a graça da Páscoa aconteceu, porque ele entendeu que Jesus é o Cristo, o ungido, o Messias, o enviado de Deus, o Salvador, o único. Não é um Cristo, ele é o Cristo. A palavra de Deus revela para nós isso hoje. E quem aí, São João vai discorrendo a beleza, sobre os mandamentos, porque sabemos, ele diz, podemos saber que amamos, a Deus, é quando guardamos os seus mandamentos. Isso é amar a Deus, guardar os seus mandamentos. Bom, e aí termina a leitura dizendo que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Irmãos, aqui está uma chave maravilhosa de leitura para a nossa vida cotidiana. A chave de leitura esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você podia até dizer, Padre, mas com o meu currículo, eu sou uma pessoa na sociedade tão respeitada. Querido, esse seu currículo tem dias contados, daqui a pouco vai ser guardado na gaveta e alguém vai te substituir nesse lugar tão bonito que você encontrou. Você pode até dizer, Padre, mas com o que eu juntei de dinheiro, graças a Deus, estou confortavelmente. Desculpa, daqui a pouco você vai embora e alguém vai gastar o que você acumulou, sabe? Com coisas que você nem gostaria, outras pessoas vão gastar. E daí por diante, não preciso nem continuar. O que faz de você um vitorioso é a sua fé. O que a palavra de Deus está entregando nas nossas mãos esta é a vitória que vence o mundo, a mentalidade do mundo. Todas as situações que o mundo nos oferece, a vitória é a fé. Por quê, Padre? Porque nos faz enxergar o mundo sobrenatural, nos faz enxergar uma realidade que a nossa carne não consegue enxergar, que os nossos raciocínios não alcançam, nos faz dar passo em direção ao mundo de Deus. E às vezes ninguém entende a sua escolha, sua decisão, o tempo que você gasta para rezar, a dedicação à sua igreja, e as pessoas não entendem, mas você entende, porque você recebeu essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. São João explica isso, e esse mundo, a palavra mundo no Evangelho de João, tem 3 significados. O primeiro é essa realidade, o mundo como realidade geográfica que nós vivemos. Deus enviou seu Filho ao mundo, a esse mundo. Mas há um outro sentido, que Deus veio salvar a humanidade, veio salvar o mundo, veio salvar as pessoas. E é um terceiro sentido, a habitação do mal, o mundo onde jaz o maligno, o mundo como mentalidade do mal. E nesse terceiro sentido, às vezes o mundo não está lá fora, às vezes o mundo está aqui dentro. Eu preciso trazer Jesus para o mundo, esse mundo aqui, que ainda não é evangelizado. Muitas vezes ainda há tantas áreas escuras dentro da minha alma, e talvez também da sua. Leva Jesus para esse mundo hoje. Diga, vem Jesus, vem, visita esse mundo interior da minha existência, ainda tão confusa, ainda tão angustiante, ainda tão dramática, ainda cheia de medos. Vem Jesus, visita esse mundo interior. Depois, irmãos, a última leitura de hoje, e com ela a gente vai aqui tendo nas mãos vários pontos da nossa catequese católica. Ei, irmão católico, irmão, irmã, cristão, fiel, você precisa ler essa leitura muitas vezes, é o capítulo 21 de João, muitas vezes. Por quê, Padre? Porque aqui estão as bases da sua fé, só isso, e já é o bastante. Primeiro, ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana é o dia que os cristãos vêm à missa. Acabou a realidade antiga,
Jesus inaugura uma realidade nova. O mundo antigo era o Shabat, o sétimo dia, o dia do descanso. Agora Jesus inaugura um outro dia, e para nós é o oitavo dia, o dia por excelência, é o domingo, o dia do Senhor, o Dies Domini. Jesus inaugura agora a realidade dos cristãos agora, do culto, da família, do descanso. Assim os cristãos inauguraram, porque é o dia da ressurreição. Quando uma pessoa te perguntar, mas por que vocês não guardam o sábado? Você vai dizer, porque eu creio em Jesus Cristo, e esse foi o dia que Ele ressuscitou. Esse é o dia maior para a humanidade, porque eu creio em Jesus Cristo. Essa é a resposta. Bom, depois diz aqui o texto que Ele entra com as portas fechadas. Por que entra com as portas fechadas? Não precisa mais da chave, da senha, não precisa mais do controle remoto, porque agora Ele tem o corpo glorioso, o corpo ressuscitado, o corpo que um dia nós vamos receber também. Eu e você, um dia ressuscitaremos. Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Corpo glorioso, não é a alma já é espiritual, mas é a ressurreição da carne. Esse é o ponto da nossa fé, intrigante, que desafiou o mundo antigo, que foi a novidade trazida por Jesus, o mistério da ressurreição. E aqui eu abro um parênteses, porque há muitos cristãos ainda perdidos, padre, mas são outras vidas, é reencarnação, o que é isso? Não, um cristão não acredita em reencarnações, como os Vedas, como os Brahmanes, como os hindus, como os espíritas, de matriz africana ou europeia. Não, nós cremos na ressurreição, não na reencarnação, nem em plantas, nem em animais, nem em outras vidas humanas. A nossa fé é nisso que Jesus ensinou, na ressurreição. A reencarnação é uma autossalvação. Eu vou me salvando em outras vidas, evoluindo para me salvar. O que a palavra de Deus revelou para nós é que nós temos um Salvador que veio do alto. O nome dele é Jesus Cristo, e Ele nos salvou para sempre. A carta aos Hebreus diz no capítulo 9, está determinado que morra uma só vez, e logo em seguida vem o juízo. Se houvesse reencarnações, a Bíblia teria declarado, não existe isso. Outras pessoas querem acreditar, respeitamos a liberdade delas, mas anunciamos também para aquelas que querem ouvir, Jesus é a ressurreição e a vida. Por isso, a palavra dele é tão clara para nós. Ele entra com as portas fechadas, porque não está mais limitado ao tempo e ao espaço. Esse mundo de Deus, do corpo glorioso, nós ainda não conhecemos, nós só conhecemos a realidade física. Aqui também, e eu tenho pouco tempo, mas tem muita coisa linda no Evangelho, Jesus vai declarando a paz. Por 2 vezes ele repete essa expressão, Shalom, o Shalom hebraico, a paz, não como uma ausência de conflito só, é muito pequeno isso. Shalom como uma presença do ressuscitado no meio de nós. Onde Jesus entra, a paz vem junto. Onde Jesus está só do lado de fora, continua a inquietação, o medo, a morte, o terror interior. Por isso nós precisamos pedir a presença do ressuscitado dentro de nós. A paz esteja convosco. Depois ele diz, recebei o Espírito Santo. Ali ele antecipa o Pentecostes na vida daqueles 12. Aliás 11, porque Judas tinha ido embora. Judas já tinha traído. E ali eles recebem o Espírito Santo. Para que eles recebem o Espírito Santo? Para começar a missão. E aqui um ensinamento importante sobre a confissão, e todos os anos a gente repete isso: recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados, a quem os retiverdes, eles serão retidos. Aqui é para dizer que Jesus confiou à igreja o poder de perdoar pecados. E por que, padre, você está falando isso? Porque há muitos cristãos que falam assim, não, eu confesso direto para Deus. Tá bom, seja livre, mas você nunca vai saber se foi perdoado nessa terra. Pode acontecer de no dia do juízo Deus não ter te perdoado. Agora, quando eu recebo esse perdão dado por Jesus aqui no Evangelho e através da igreja, eu tenho a certeza dada pela revelação divina: a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados, a quem os retiverdes serão retidos. É esse o poder que a igreja tem.
Não é alguém que inventou uma coisa bonita e vou fazer uma oração bonita por você e está perdoado. É um sacramento, a confissão é sacramental. É a graça de Deus manifestada por intermédio da igreja. Bom, e aí depois tem o episódio de Tomé. Tomé não está naquele primeiro momento, ele faltou à missa naquele dia. Estavam reunidos e ele não escutou. E aí, lá fora, longe da comunidade, o que aconteceu? Ele começou a ouvir os pensamentos dele. Sabe quando a gente fica ouvindo só os nossos pensamentos? Se eu não entendo, então eu não creio. Se eu não isso, se eu não aquilo. A gente fica colocando Deus dentro da cabeça. Só que Deus não cabe aí. Deus é infinito. Ele não deve explicações para nós. Aqui, Tomé fala isso: se eu não tocar nas suas chagas, eu não acreditarei. São Tomé, né? Quantas vezes nós somos como Tomé, né? A gente fica esperando o sinal. Jesus já falou: que sinal você quer esperar ainda? Ele já morreu na cruz, já te amou até o infinito. O que ainda eu posso esperar? A palavra, Tomé fica ali cheio de dúvidas, de inquietações, colocando o humano, colocando a razão acima da revelação. Não, a razão é limitada, Deus não, é infinito. E aí, irmãos, acontece, Tomé, numa semana depois, de novo, outro domingo, Jesus aparece para eles, é domingo de novo, está vendo? Ei, Tomé, toca aqui nas minhas chagas, põe teu dedo aqui no meu lado aberto. Sabe, essa fenda aqui, aberta por aquela lança do soldado romano, sangue e água. Vem cá, Tomé, toca aqui. Eu imagino a vergonha que ele deve ter ficado, né? Cara vermelha de vergonha. Pode acontecer conosco também. Às vezes Deus tem que desenhar para nos mostrar as coisas, né? Porque a gente fala e a gente não quer entender. Às vezes a gente caminha como surdo, né? Até quando vamos caminhar nessa surdez? Na incredulidade? Até quando? Nós vamos ficar achando que Deus cabe nos nossos pensamentos, a gente tem que entender para depois crer. Não, creia primeiro, dá o passo, reza primeiro, que depois no caminho Deus vai te dar entendimento. Mas começa rezando, dobra teu joelho, capricha na oração, melhora a tua qualidade com Deus. Não fica achando que religião é um cartório e vai lá e registra a tua fé dominical e está certo. Não, Deus não precisa dessa burocracia. Deus quer amigos, quer intimidade. E assim ele falou na última ceia: eu não vos chamo servos, mas eu vos chamo amigos, porque eu vos dei a conhecer tudo que eu ouvi do meu Pai. Irmãos, essa é a beleza da nossa fé. Por isso, Tomé, envergonhado, na semana seguinte, ele só vai dizer essa expressão linda, que é de adoração, né? Meu Senhor e meu Deus. Que vergonha, que tolice a minha, quão incrédulo eu fui. Meu Senhor e meu Deus, quanto tempo eu esperei para voltar para Ti, Jesus. Meu Senhor e meu Deus, quanto tempo eu perdi, às vezes em coisas tão fúteis. Podia estar na presença do Altíssimo, celebrando melhor meu dia, minha semana, as minhas coisas, minha missão, minha família. Meu Senhor e meu Deus. Que expressão linda de adoração, né? Perde tempo hoje não. Daqui a pouco, quando tocar aquela sineta ali, dobra teu joelho de verdade, mas não só físico, o espiritual. Dobra teu coração, teu pensamento, teus afetos, e diz para o Senhor isso: meu Senhor e meu Deus, que bom que eu estou aqui, que bom que a Tua palavra arde no meu coração hoje, que bom que eu já sou apaixonado por Ti, e serei mais. Meu Senhor e meu Deus. E aí Jesus termina dizendo isso, né? Felizes aqueles, Tomé, você acreditou porque você viu, né? Mas felizes serão eles. Isso, naquele domingo que sentarão lá na igreja de Santo Antônio, às 11 horas da manhã, vão escutar aquele padre que não para de falar toda a vida. Felizes são eles, porque eles acreditaram sem terem visto. Os últimos versículos, Jesus estava falando de nós, falando de mim e de você. Felizes são eles que acreditaram sem terem visto. Essa é a bem-aventurança da fé. Por isso, irmãos, eu repito, hoje você vai levar para casa uma fotografia daquele ícone da misericórdia. A iconógrafa é uma senhora italiana, não sei se ainda viva, eu a conheci numa paróquia da Itália que trabalhei no ano de 2008. O nome dela é Lia Gaudiolo. Senhora Lia Gaudiolo, ela é uma iconógrafa
E o Papa João Paulo II havia pedido na época para a festa da misericórdia que ela escrevesse aquele ícone. Reze hoje diante desse ícone,